Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Eu sou o Guilherme Góes. Eu sou o Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo dedicado a disseminar o conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. De uns tempos para cá, muitos debates têm sido levantados em torno deste tema que às vezes tem sido até um pouco controverso. E, bem, antes de mais nada, eu queria pedir a todos vocês que estão nos assistindo que não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, seu comentário caso você tenha alguma coisa pertinente a estar sendo comentada, caso você tenha alguma dúvida a respeito do tema ou sugestão de tema para os próximos vídeos. Também não se esqueça de nos seguir no Instagram, @reintegrados. E é isso. Pessoal, só fazendo aquela introdução, olha, para fins didáticos, nós temos aqui um elemento que vai fazer parte dos nossos vídeos, tanto esse quanto os próximos. Isso daqui é o martelo do cancelamento. Caso um de nós dois fale uma coisa que seja potencialmente cancelável, na cultura do cancelamento atual, o outro, se perceber, vai dar uma martelada na mesa. Então, vamos começar. Inicialmente, eu gostaria de perguntar ao nosso colega Guilherme, membro fundador, o que ele acha das causas desse fenômeno da inteligência artificial, o que levou a esse processo, o que é que intensificou essa situação atual. O que é que você acha a respeito, Guilherme? Assim, primeiramente, a minha especialidade não é nessa área da informática, enfim, eu sou artista, trabalhei com isso a minha vida toda. De uns tempos para cá, especificamente desde 5 anos, eu tenho buscado uma formação, um aprofundamento no âmbito da filosofia, até porque ele é muito complementar ao estudo das artes. Só que assim, o que é que eu percebi, o que é que foi algo que me pareceu, principalmente no começo, tava essa febre da inteligência artificial, tá com o quê? Tá com uns 2 anos já? Por aí. Por aí. Me pareceu ser um negócio, ser uma propaganda de massa muito forte sobre certos aplicativos, sobre certos programas que vieram surgindo. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela de fato ela não é nenhuma novidade. O mundo já trabalha com inteligência artificial já há muito tempo. Inteligências artificiais foram usadas inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, já é um negócio que já é bem antigo até. Porém, esse termo se tornou um negócio viral, se tornou algo viral, vem sendo amplamente discutido. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu como artista, foi que quando essa nova febre da inteligência artificial começou a surgir, ela surgiu a priori como uma espécie de ameaça ou um alarme para os artistas, porque ela vinha com essa... Tinha muita pessoa que estava especulando que ela ia acabar com a profissão ou com o motivo de ser do artista. Depois que eu vim ver a fundo do que se tratava, eu pude perceber assim, nossa, de fato isso daqui, com a sua popularização, ele pode acabar com ele pode ser muito prejudicial para o artista que ele trabalha com coisas mais genéricas, com com a arte mais superficial. Entretanto, ele pode inclusive ajudar o artista que ele já tem mais profundidade dentro da área, que ele sabe usar a arte como uma linguagem de fato. Sim, exatamente. Nesse caso, Guilherme, meu ponto de vista é bem semelhante ao seu, no que se refere principalmente a essa questão de que a inteligência artificial, ela acaba sendo amoral, de certa forma, dependendo da maneira como você usa. Se você utiliza de uma maneira inadequada, pode ser um perigo, e utilizando corretamente pode ser um benefício. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, na verdade. Então, assim, eu acredito que realmente a inteligência artificial, ela tem uma origem mais antiga, mas só que ela somente se popularizou na modernidade, justamente por causa do aumento na demanda da inteligência artificial, porque surgiram novos problemas administrativos, problemas pessoais, profissionais, acadêmicos, e para esses problemas surgiram novas soluções mais práticas, o que ajuda, por exemplo, a reduzir os custos de uma empresa, os custos de uma pessoa. Você não precisa mais gastar tanto tempo resolvendo uma questão, fazendo um trabalho
monótono, você pode pedir para um IA resolver aquilo. Aí vai depender também do modo como você usa. Se você utiliza aquilo de maneira exagerada, de maneira negligente, pode acabar prejudicando você, seu trabalho, seu índice de rendimento. Agora, quando você utiliza aquilo como um suporte responsável, você consegue otimizar muito dos processos e também entregar resultados mais práticos, mais eficientes. E aí, Guilherme, partindo para o próximo ponto, eu gostaria de verificar aqui o que é que você acha a respeito dos efeitos, dos impactos da inteligência artificial no âmbito social, como isso afeta, sei lá, a educação, a economia, a sociedade em si. Duas coisas assim que eu poderia estar pontuando seria no quesito da educação e outra no quesito moral. A inteligência artificial, os aplicativos que têm se popularizado, que estão carregando esse nome de inteligência artificial, eles podem trazer certos impactos. No âmbito da educação, o primeiro que a gente pode observar é o seguinte: isso vai exigir, já está exigindo no momento, mas no futuro acredito que vai exigir muito mais, que os educadores, que os professores acabem repensando principalmente as suas formas de avaliação dos seus alunos, as pessoas que estão se submetendo ao sistema de ensino. Por quê? Porque muito do sistema atual, ele é um negócio que ele é muito robótico, então, cara, você pode simplesmente, a maioria das pessoas que estão cursando aí faculdade, ensino médio, as atividades da pessoa, praticamente qualquer coisa praticamente você pode colocar, pedir para o chat GPT fazer e ele vai fazer com um nível de perfeição muito grande. Alguma besteirinha ou outra ele vai eventualmente acabar errando, vai acabar fazendo alguma bobagem, mas se você souber pensar por ele e colocar todas as instruções devidamente, ele otimiza muito o teu tempo de serviço e ele praticamente faz tudo por você. Só o chat GPT já consegue fazer isso. Com relação à moral, olha, tem coisas que, por exemplo, a artificialidade, no caso, ela pode acabar entrando muito forte na vida das pessoas. E eu, como artista, eu acho isso uma coisa, primeiramente, que isso é algo até aberrante, e por outro, é uma coisa muito, como é que eu posso estar dizendo? Uma coisa que pode acabar deixando a nossa sociedade muito doente, principalmente agravar certos sintomas psicológicos negativos. Por quê? Porque, por exemplo, a gente sabe, eu vou dar um exemplo aqui, cara. A pornografia é um fator que tem causado vários problemas psicológicos nas pessoas, causa problemas de relacionamentos, e hoje em dia, com a ajuda da inteligência artificial, a pessoa pode, por exemplo, sei lá, pedir para uma IA fazer um projeto, gerar a imagem de uma mulher, outra IA dar movimento para ela, colocar a cara de fulaninha no corpo de Deltrana, e ele pode simular uma conversa, uma interação com aquilo dali. No mais, eu também que sou do ramo da música, estou vendo uma propaganda muito grande de programas aí que geram músicas. Eu acho, assim, eu já sou um crítico muito ferrenho da cultura de massas, da massificação da música, que tem causado grandes problemas dentro da música como uma expressão, como uma arte, como uma linguagem. Mas claro, a música ela como sendo uma linguagem e esses mecanismos sendo mecanismos de linguagem por excelência, eles conseguem de certa forma como pegar certos padrões e reproduzi-los ao fim de você gerar uma música original. Entretanto, esse negócio não tem alma, ele não tem expressividade, você não tem você não tem algo que está de fato sendo transmitido. Tem um poema do Manuel Bandeira que ele diz que se você quer sentir a arte de amar, você tem que esquecer a sua alma, porque as almas não se comunicam. Eu sou muito fã do Manuel Bandeira, mas eu não posso discordar mais dele do que isso, cara, porque até nisso daí, até nessa poesia que ele escreveu, nada mais é do que a alma dele, a pessoa dele se comunicando com a alma do leitor. Sim. É uma coisa que não acontece de maneira nenhuma com a inteligência artificial. O cara que ele conhece, que ele entende do assunto, a gente já vê que ele é um negócio tudo que a inteligência artificial faz no quesito de arte, ele é um negócio muito genérico,
Ele é um negócio vazio de significado e ele não pode ser considerado arte. Pronto, esse é o ponto de vista, né, Guilherme? Então, em relação às consequências, eu também concordo bastante com o que você falou. E aí tem alguns pontos que eu gostaria de complementar. Por exemplo, a IA, quando ela não é utilizada corretamente, ela pode apresentar diversas ameaças, como, por exemplo, a própria ameaça moral e ética. Essa questão de como a IA ela vai entender o que é certo e o que é errado. Isso daí vai depender da programação dela, porque a IA, de uma forma ou de outra, ela é um algoritmo, ou seja, ela é um conjunto de comandos. Então, o programador, ele tem que inserir no código, na matriz de programação da IA, o que ela deve fazer, o que não deve fazer, o que é certo, o que é errado, mas sempre vai sobrar uma brecha, sempre vai sobrar uma maneira, uma possibilidade da IA acabar burlando aquilo dali pelo próprio cotidiano. Você fazer uma pergunta e a IA não saber responder de uma maneira ética ou antiética, né? Porque ela não vai ter essa noção, não vai ter esse discernimento do que é moral ou não para a sociedade, porque isso é algo muito subjetivo. Outro ponto que você destacou, que eu achei bem interessante, foi essa questão da privacidade. O que vai garantir hoje em dia que a minha segurança, a minha privacidade, ela possa estar garantida no âmbito digital? O que vai garantir que uma pessoa não pegue a minha imagem e acabe alterando, acabe pegando meus dados e modificando para fins ilegais, fins ilícitos, para manchar minha reputação, entendeu? Então isso daí é muito prejudicial, tanto nessa questão moral quanto nessa questão de privacidade. Eu já via isso como uma possibilidade já na época do deepfake. Certo? Na época do deepfake, porque eu pensava assim, cara, tá certo que isso aqui agora é um negócio que é embrionário. Na época que ele começou a ser produzido, eu não me lembro qual foi a época, já deve estar com mais de 10 anos que essa tecnologia surgiu. Então eu tô pensando assim, cara, o que é que impede, por exemplo, de uma pessoa cometer um crime e incriminar outra pessoa com um vídeo falso no futuro, quando essa tecnologia estiver mais avançada? Hoje em dia, cara, você pode, tem pessoas até... A pessoa não precisa de tantos recursos como antigamente para você fazer um vídeo praticamente perfeito com um rosto, até com a forma do corpo de outra pessoa. Sim, sim. Agora sim, não tem apenas malefício, né? A gente pode pensar em algumas coisas positivas que a inteligência artificial traz pra gente. Então, por exemplo, eu estou utilizando muito o ChatGPT para estudo de linguagens. Dá para você simular a conversação. Não é tão bom, não é tão eficiente quanto o professor. De forma nenhuma não é tão eficiente quanto um professor, entretanto ele funciona de forma até legal, porque ele te corrige, ele te faz perguntas, então tem suas vantagens também. Sim, exatamente. Até porque, por exemplo, quando você está em uma sala de aula e o professor ele explica algum conceito, explica alguma situação, alguma teoria e fica alguma lacuna, você não consegue entender alguma parte, algum elemento daquele estudo, você pode recorrer a alguma IA, algum chatbot, como no caso do ChatGPT, e perguntar o que significa aquele termo, como você pode aplicar na realidade, tirar algumas dúvidas de exemplos como aquilo pode ser aplicado em uma frase, em uma situação. Então, realmente, no âmbito educacional, a IA ela ajudou bastante. Agora, qual é o perigo? É você não saber utilizar. Se você se escorar demais, viver ancorado pela IA, a sua educação ela pode diminuir bastante, você pode se tornar muito dependente daquilo. Então é importante a pessoa ter a noção de que, quando vai utilizar a IA, deve utilizar como um suporte, deve focar no conhecimento basilar e usar a inteligência artificial como um tira-dúvidas, como um chat, como uma resolução de problemas, de lacunas, para que você não se torne totalmente dependente daquele aparato de tecnologia. Acho que a questão assim é a gente nunca esquecer do que a coisa de fato ela se trata. Aristóteles ele já nos dizia, por exemplo, que o principal fator que nos diferencia dos animais é o fato de que o ser humano é o único ser vivo, pelo menos na Terra, que consegue, a partir dos particulares, a partir daquilo que é mais sensível, conseguir chegar nos universais, que como é que eu posso estar dizendo, são aqueles entes dos quais as coisas sensíveis participam, entretanto elas não o representam de forma perfeita. Os chatbots, as inteligências artificiais, eles não conseguem fazer isso, eles são totalmente incapazes de fazer isso. Se você fizer certas perguntas para eles, como por exemplo, você pedir para ele captar os aspectos inteligíveis de um ente, ou se você fizer uma pergunta muito simples, jogasse no chat GPT, Deus existe? Cara, ele não vai conseguir te responder, e se ele te der uma resposta, essa resposta foi programada. Sim. Não é que ele conseguiu
Através do exercício do seu Da razão, intelecto, da assim. sua razão, exatamente, ele conseguiu chegar a esse nível de compreensão, como fizeram os antigos. Então a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa, e para isso eu acho essencial que a gente tenha uma educação filosófica, uma base filosófica boa, porque é o seguinte, a gente também corre o risco de ter uma geração, como o Gabriel bem pontuou, a gente começar a utilizar a inteligência artificial como tirar dúvidas ou para conseguir certas informações, mas a gente corre o risco também de criar uma geração que é muito informada, mas pouco intelectual. Porque a pessoa ela já não vai mais conseguir um inseto chato atrapalhando aqui. Participação. Vamos papocar essa marreta, Cancelar o Enfim, inseto. cancelar o inseto, ontologicamente. Pode continuar. O que eu estava dizendo mesmo? Eu me perdi no raciocínio. Falando sobre a capacidade de raciocinar dos antigos, que a IA não possui. Sim, porque a gente pode acabar tendo esse tipo de problema nas gerações futuras. Isso é uma coisa que a gente tem que estar evitando. Justamente para evitar que a população tenha muito acesso à informação, mas não tenha a capacidade tão ampla de refletir sobre aquilo, né? Exato. Pronto. Então, pessoal, essa foi a nossa reflexão, uma breve discussão a respeito do tema. Nós apontamos alguns pontos positivos, outros negativos, justamente com o objetivo de disseminar o nosso ponto de vista e também levantar esse questionamento para vocês. O que vocês acham? A IA ela é majoritariamente positiva ou ela, em sua maioria, é negativa? Ela traz mais prejuízos ou mais benefícios? Queremos ouvir vocês aqui, coloquem nos comentários. Se você gostou desse tema, desse debate, não esqueça de curtir, de compartilhar e de salvar para as próximas gravações. E foi isso, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima, pessoal.